Seja bem-vindo à 42ª edição da São Silvestre da Amadora, a prova mais antiga deste género do território português, uma prova que ganhou grandes contornos em termos competitivos e não só, também em termos sociais e mediáticos, sobretudo a partir do 25 de Abril. Realmente uma expansão extraordinária aqui às portas de Lisboa, nesta importante metrópole portuguesa, com uma grande festa, como sempre, no dia de fim de ano. Ainda a luz do dia e a arraiar o início da noite, a partida para mais esta prova que se baseou na corrida inaugural, corrida-mãe que veio do Brasil. A apresentação da prova contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, mas também com grandes figuras ligadas ao desporto, do passado, do presente e do futuro, o dirigente federativo, Luís Figueiredo, por exemplo, vimos Rosa Mota também, apresentação importante para a comunicação social deste grande evento. As imagens, Rui Pinto já foi feliz na Amadora em 2014, ganhou, o ano passado foi terceiro, falaremos disso mais para diante. Toda a gente preparada para arrancar para a competição, entretanto, boa disposição reinava nos momentos que precediam a competição. Nos últimos anos tem sido habitual o desfile de carros antigos, sempre um momento importante de animação para todos os presentes, para o público, para os atletas e para os antigos atletas. Toda a gente em comunhão com o objetivo de celebrar a passagem de ano na Amadora, como o caso de Rosa Mota. É uma tradição que nós mantemos ao longo dos anos, que é de cerca de 45 minutos, uma hora antes da corrida iniciar, fazer este desfile de carros antigos, onde as pessoas aproveitam para conviver, trazem as quatrelas, os Fiat 500, as motas e às vezes também alguns cicloturistas. E é também uma forma de chamar o público para a corrida, porque agora o público, quando começarem a ver os carros aí pelo percurso, vêm todos para as ruas. A noite ia caindo na Amadora, Rosa Mota sempre muito festejada e reconhecida, motares em desfile, precedendo o grande momento da largada, os carros antigos, idem, aspas, aspas, momentos sempre emblemáticos que têm feito o seu caminho nos últimos anos nesta grande cidade da Amadora. Muita animação, tudo apostos para um grande embate que ia, sobretudo, envolver atletas dos dois maiores clubes de Lisboa, do Benfica e do Sporting. Não correr no último dia do ano, se eu corro todos os dias. É uma oportunidade que temos de, não só de uma forma saudável, praticarmos algum desporto, fazer também a memória dos meus avós, que desde sempre eu me lembro de assistir a esta corrida, e acho que é uma forma diferente de terminar bem o ano. Nós estamos a queimar as rabanadas que comemos na semana passada. É a última oportunidade, é agora. Último treino de 2016. Isto é um treino ou uma competição a sério? Não, isto é um treino, isto é a brincar. Já viu o percurso? Isto é para fazer a brincar, não se pode ir a sério. E quem é que vai chegar primeiro? Sou eu, claro, então, exatamente. Não vou já muito mais, senão ele fica triste, mas um bocadinho primeiro. A Susana treinou mais. Treinou muito mais do que eu, muito mais, seguramente. Bom 2017, pessoal! Tchau! Um bom aquecimento é importante para evitar lesões e pronto, e assim sinto melhor. Treinaram muito para chegar aqui hoje? Muito mesmo, bastante. Todos os dias. Bebemos. Quantas rabanadas é que foi preciso para chegar aqui? Muitas. Mas o mais importante é o facto de nós estarmos aqui a homenagear um grande atleta que infelizmente faleceu e nós estamos aqui precisamente com o nome deles inscrito, José Eduardo. a dizer que ele está presente connosco, que é o mais Que importante. costumava fazer sempre a São Silvestre, que quando tomámos posse como executivo da Junta de Freguesia, fizemos o compromisso de fazermos juntos a São Silvestre, mas ele entretanto faleceu e portanto nós hoje estamos aqui a homenageá-lo e a fazer por ele a São Silvestre. Tem que aquecer os motores, que é para a coisa ir correr bem. É a primeira vez aqui na São Silvestre da Amadora? É. E porquê? Optei este ano vir aqui, normalmente venho à de Lisboa, vou à de Lisboa, mas esta é carismática e então inscrevi-me nesta. Quando chegarmos à subida dos comandos, como é que vai ser? Um bocadinho mais devagar, mas vamos fazê-la, porque eu já estou habituado a isso. Em termos de quantidade de pessoas a praticar a modalidade, está muito diferente e também em termos organizativos é muito mais profissional do que antes. Gosto de correr e nesta altura do ano tem sempre um sabor muito especial, que é São Silvestre, e temos que apoiar estas provas mais antigas que tiveram dificuldade quando se lançaram. Além de apoiar, temos que ter respeito e não as podemos deixar morrer. E acho que isto vai, mas é crescer. Um bom ano para todos aqueles que me estão a ouvir.
Rosa Mota, vencedora no passado, Catarina Ribeiro, vencedora o ano passado. Estava aqui de novo na tentativa de chegar ao primeiro lugar. Eu não conheço muito bem a prova, o percurso novo. Sei que é bastante duro, mas é para todos e as dificuldades vai ser igual para todos. O ano passado fui terceiro, há 2 anos ganhei. O objetivo é estar em bom plano hoje, vou dar o meu melhor, vou tentar fazer o melhor lugar possível. Já corri aqui no anterior percurso e gostei, portanto temos que competir e penso que é uma mais-valia para a prova. E estava chegado o momento da partida, o lado feminino de saída com 10 minutos de antecedência em relação ao lado masculino, portanto essa situação de desfazamento que permitia uma perseguição às atletas líderes da prova. Imediatamente as posições começaram a definir-se com Catarina Ribeiro, claramente com vontade de reeditar o triunfo de 2015, um triunfo categórico, diga-se passagem, com 3 mulheres do Norte representando todas os clubes de Lisboa a conseguirem as primeiras posições. Por falar em mulheres do Norte, estão aqui mais 2. Marisa Barros, em primeiro plano, agora no Salgueiros. Durante muitos anos foi atleta de outros clubes, incluindo o Benfica. E Cláudia Pereira, uma atleta que já passou por muitos clubes importantes portugueses, mais populares ou menos populares, foi sobretudo uma excelente finalista do meio fundo no Sporting Braga e no Futebol Clube do Porto. Curiosamente, ambas, a Catarina Ribeiro e a Cláudia Pereira, tinham estado na São Silvestre do Porto. Entretanto, chegava o momento da partida para o lado masculino. Rui Pinto a arrancar decidido logo nestes momentos de entrada, com uma guarda de honra importante de atletas do seu clube. O Benfica tinha aqui vários jovens atletas de boa valia que tentavam contestar uma previsível superioridade de Rui Pinto. Rui Pinto que nos últimos anos passou por alguns problemas, sobretudo na última temporada, mas parece querer resolvê-los a partir deste mês de dezembro, depois de uma experiência na maratona em Espanha, em Valência, onde as coisas não correram mal, mas não tão bem ainda como ele desejaria. Cristiano Pimentel, entretanto, o veterano do Sporting de Portugal, com quase 40 anos de idade, a colocar-se aqui na frente da prova. Também alguns atletas do Sporting a fazerem pela vida. Hugo Correia, natural aqui da Amadora, estava em casa. Pelotão largo, no fundo dele, Nuno Carraça, um atleta bastante conhecido de provas populares. Hugo Correia, este atleta aqui com o cabelo rapado na parte de baixo da cabeça, que vinha em primeiro plano. Voltando ao lado feminino, Catarina Ribeiro rapidamente se foi embora e deixou toda a concorrência para trás. É de facto uma exibição categórica. Ela que no Porto havia ganho ao sprint, um sprint longo e duro na subida dos aliados face a Katarzyna Nadolska da Polónia, ou Katarzyna Jarzyńska, a recordista polaca dos 10 mil metros. Foi uma prova de grande valia e aqui Carla Salomé Rocha a manter-se rapidamente na segunda posição, outra das grandes atletas portuguesas dos últimos anos, aliás, muito próxima em termos de idade de Catarina Ribeiro, e curiosamente nascida no dia 25 de abril de 1990. Marisa Barros, já mais veterana, antiga grande maratonista, conseguiu ficar em top 10 em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo na maratona, onde conseguiu um recorde pessoal de 2 horas 25 minutos e 40 segundos, nesta fase da carreira, a integrar um projeto de reanimação desde o ano passado da equipa portuense do Sport Comércio e Salgueiros. Aqui Cláudia Pereira ficava numa posição de quarta, portanto fora do pódio que ela podia realmente ambicionar, depois de no Porto ter sido apenas a 11ª. A algarvia Vera Fernandes ficava isolada na 5ª posição e, como vemos, em termos posicionais, a prova feminina muito rapidamente ficou quase definida, ainda longe da meta. Do lado masculino foi bastante diferente, eles partiram mais tarde e um grupo muito alargado de mais de 20 unidades seguia aqui na frente desta 42ª edição da São Silvestre da Amadora. Uma prova muito importante no panorama nacional, mas iríamos perguntar também ao nosso convidado, Dr. Ricardo Faria, adjunto da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, que significado tem esta prova para a edilidade amadorense. Boa tarde. Do ponto de vista desportivo, é sem dúvida o momento mais alto na vida da cidade que se vai repetindo anualmente no final de cada ano. A cidade envolve-se, as famílias saem à rua e antes de iniciar os festejos de passagem de ano, envolvem-se com a corrida, apoiam os atletas, quer sejam os atletas de elite, obviamente uns puxando por uns clubes, outros por outros, como é natural, mas também e principalmente todos os atletas que informalmente se juntam à prova. Portanto, obviamente, para a Câmara Municipal da Amadora é um privilégio conseguir ir mantendo a tradição e a qualidade que esta São Silvestre tem patenteado nos últimos anos, obviamente este ano com algumas novidades que, pensando na segurança e no conforto dos atletas e no incremento futuro ao nível da participação. Também houve uma alteração no percurso. Sim,
várias alterações, principalmente e talvez a mais emblemática que estamos a ver nas imagens, a subida dos comandos. Vários atletas, depois das suas provas, referiam da dureza desta parte final e mais uma vez foi recuperado o trajeto original e foi realizada a subida dos comandos. De facto, um momento difícil para os atletas, mas também diferenciador quando as corridas estão muito equilibradas. E na subida dos comandos, Carla Salomé Rocha mantinha claramente uma segunda posição adiante de Marisa Barros, que se sentia aproximar-se de Cláudia Pereira. Carla Salomé, que esta temporada teve realmente muito ativa, na temporada de verão, ela esteve nos Campeonatos da Europa de Amsterdão e nos Jogos Olímpicos do Rio, nos 10 mil metros, uma distância que também foi tentada nessa perspectiva olímpica por Catarina Ribeiro. No lado masculino havia um autêntico Benfica Sporting, presença no lote a meio de Eduardo Ndengani, que vinha do dia anterior de um triunfo nos Olivais. A repetição de esforços em tão curto lapso de tempo era de facto de difícil execução para a perspectiva de poder chegar a uma posição de pódio. Também aqui Tiago Costa do Benfica, que acabaria por não concluir a prova. Ao lado do Rui Pinto temos o Samuel Barata, sétimo nos últimos campeonatos nacionais de estrada, uma prova que ele ambiciona e também para as cores encarnadas em termos coletivos em janeiro. Grandes adversários serão os atletas do Sporting, obviamente. Sporting que tinha aqui, para além do Correia, mais atletas também na disputa de posições cimeiras. Já vimos o Licínio Pimentel, também o Guilherme Pinto ou o Hugo Almeida, que estavam pelo lado dos de Alvalade. Mas para já, o fiel da balança pendia transitoriamente para o lado contrário da segunda circular, o lado do Estádio da Luz. Na frente feminina, Catarina Ribeiro a fazer alguns momentos de descontração. Como dissemos, ela é um mês apenas mais velha, ou menos jovem, será mais correto dizer assim, do que a Carla Salomé Rocha. Vem de excelentes resultados, para além da vitória no São Silvestre do Porto, sobretudo a sua estreia na maratona, verificada também na Invicta, onde conseguiu mínimos para os campeonatos mundiais que vão ter lugar no ano que vem em Londres. Acenando para a meta, Catarina Ribeiro preparava-se para celebrar mais um triunfo na Amadora, tal e qual como o ano passado. Período fausto na carreira desta atleta, depois lesionou-se infelizmente e perdeu a época de cross, mas aqui concluía satisfeita com um bom tempo de 34 minutos e 5 segundos e com a esperança que 2017 corra ainda melhor do que 2016. Carla Salomé Rocha fechava na segunda posição, atleta individual, tal como Catarina Ribeiro, ambas vindas do Sport Lisboa e Benfica, ambas da mesma idade. Carla terminou a 53 segundos da sua colega de treino, com 34 minutos e 58 segundos. Uma dupla de grande sucesso no atletismo português, Sara Catarina Ribeiro, Carla Salomé Rocha. Aos 40 anos, Cláudia Pereira, que vemos nas imagens, está ainda aí para as curvas, terminou na terceira posição com 35 minutos e 40 segundos. Mais uma vez num pódio numa corrida popular, barra alta competição, adiantando-se 10 segundos a Marisa Barros, atleta do Salgueiros, da renovada equipa do Salgueiros, embora ela seja uma veterana, ainda como vemos de grande valia. As 4 primeiras superatletas de alta competição, aqui um pouquinho menos, mas com uma presença muito condigna, a algarvia Vera Fernandes, também já com experiência na maratona, fechou no quinto lugar com 37 minutos e 19 segundos, portanto, como vemos neste quadro classificativo, muito longe das primeiras em termos também de tempo. Este é o resultado global da prova feminina, 42ª São Silvestre, eis o pódio correspondente ao centro Catarina Ribeiro, ladeada por Carla Salomé Rocha e por Cláudia Pereira. Para ser sincera, a marca não era o mais importante. É claro que vencer é sempre bom e era o mais importante nesta prova. Diferenças para o ano passado? Em termos de percurso foi bem diferente, bastante mais duro, mas é igual, todas as competições são duras e aqui na Amadora, como é sempre inclinado, portanto sobe sempre, mas este ano foi bem mais duro que o ano passado, sem dúvida. É uma prova fantástica, sempre com o público a apoiar, sempre com gente a saudar-nos, a dizer os nossos próprios nomes, é fantástico. Penso que este ano estava com mais pessoal, mais pessoas na rua. Adorei, a prova em si é muito dura, este ano foi mesmo muito dura, mas com o calor humano que temos durante o percurso, ultrapassámos tudo com menos dificuldade. Vencedora da São Silvestre de Lisboa nessa mesma manhã de fim de ano, Jéssica Augusto foi outra das presenças como espectadora na Amadora. Vim cá apoiar os meus colegas e uma vez que a organização é da HMS Sports, que é de um grande amigo meu, aproveitei e vim cá ver. Também porque gosto da prova, porque já venci esta prova, porque recordo a São Silvestre da Amadora com muita alegria, sempre com aquela São Silvestre em que no final íamos fechar a passagem de ano. E porque gosto mesmo. Para o ano queremos vê-la aqui também.
nunca se sabe. Corro no dia anterior a São Silvestre de Lisboa e no dia seguinte corro esta. Terminada a prova feminina, ficava ainda a discussão alargada na competição masculina. De facto, até muito perto do final, grande animação. Rui Pinto a atacar aqui. Uma primeira sapatada forte do grande favorito, podemos considerá-lo como tal, apesar da presença de André Pereira, um atleta que o ano passado brilhou nos 10 mil metros, um jovem benfiquista nascido em 1995, um dos mais jovens em prova, veio aqui sem dorsal ao lado do Rui Pinto. Tudo ainda em aberto, com os atletas do Sporting também a mostrarem-se. Também está chegada a altura de perguntar ao Dr. Ricardo Faria a perspectiva que tem a Câmara Municipal da Amadora em relação ao futuro deste evento renovado este ano e também dependendo da renovação ocorrida no Desportivo Operário do Rangel. Esta 42ª edição da São Silvestre da Amadora tem uma mudança ao nível da organização. Ao invés da Câmara Municipal e do Desportivo Operário Rangel, parceiros tradicionais desde a primeira hora, juntou-se e bem tecnicamente à HMS Sport, que deu aqui um aumento de qualidade da prova e que obviamente queremos manter em termos técnicos para o futuro. Como outras novidades que existiram na prova, a animação ao longo do percurso, e como já referimos, alterações ao nível do percurso que melhoraram e muito a segurança e o conforto dos atletas, quer principais, quer os atletas informais que se envolveram com a prova. Pois bem, a animação não faltava neste lançamento final da competição, ataque fortíssimo por parte de Rui Pinto, Samuel Barata a responder, ainda André Pereira, que além de se ter revelado em 10 mil metros no ano passado, foi o sensacional campeão nacional de cross curto, uma das maiores surpresas da época atlética de facto. Tentativa de resposta por parte do Cuco Correia, do Sporting, e do Licínio Pimentel, outro sportingista mais veterano, quase aos 40 anos de idade, a ficar um pouco mais para trás, nesta fase em que já cheirava quase à meta na competição. Esta sapatada forte de Rui Pinto levava o benfiquista de novo para a perspectiva de poder ganhar na Amadora, como tinha acontecido no ano de 2014. Daí para cá muita coisa mudou na carreira dele. Aliás, foi precisamente com a derrota o ano passado no terceiro lugar, um pouco surpreendente nestas ruas, que Rui Pinto entrou num período de alguma crise, esteve lesionado, recuperou a tempo apenas de ir aos campeonatos da Europa na meia maratona, prova para a qual estava selecionado. As coisas não lhe correram muito bem em Amsterdão, como diríamos, não podiam ter corrido. A verdade é que ele consegue um honroso 35º lugar, vindo de uma situação de lesão e de grandes dificuldades. Foi o melhor português. Samuel Barata também lá esteve, nesses campeonatos da Europa. Este homem que está neste momento meia passada à frente do Rui Pinto. Ficou em 63º lugar, aí bastante mais para trás, ganhou experiência, ele que se foi virando para as meias maratonas, sobretudo a partir do final, do meio e final de 2015, e tem aqui essa boa valia. Samuel Barata, que no ano de 2016 foi o segundo melhor português dos 5 mil metros, que é uma evolução importante, recorde pessoal de 13 minutos, 56 segundos e 43 centésimos. Velocidade final não lhe faltava para esta disputa com o Rui Pinto, que em princípio, no entanto, teria mais hipóteses nesse capítulo. Em casa, o Correia ia cumprimentando conhecidos e, se calhar, até familiares. Fazia uma excelente prova o atleta do Sporting, nascido em 1991, portanto, um atleta ainda jovem. Atleta que, o ano passado, conseguiu a 6ª marca portuguesa dos 5 mil metros, ficando em 4º lugar no Campeonato Nacional dos 5 mil metros, precisamente, disputado hoje na Maia, no final de junho. Aqui, com a meta a aproximar-se, Luís Miguel Borges, do Benfica, o melhor português dos 3 metros obstáculos, mais uma vez, a época passada, ia cedendo a hipótese de ficar no pódio. Tentava agarrar-se a um lugar de 4º ou 5º na disputa com o André Pereira, seu colega de clube, e o Licínio Pimentel, esse a ficar aqui já com quase toda a garantia para fora das 5 primeiras posições. Caminho da meta, Rui Pinto voltando às vitórias, aquilo que foi muito habitual durante os anos de 2013, 2014 e sobretudo também de 2015, até precisamente à prova da Amadora, que marcou um ponto de viragem na carreira deste jovem, que apenas tem ainda 24 anos de idade. Samuel Barata na segunda posição, 30-24 para Rui Pinto, 30-25 para Samuel Barata. Depois Hugo Correia a ficar com 30 minutos e 47 na terceira posição. André Pereira, o quarto, com 30 minutos e 51. Quinto lugar à justa para Luís Miguel Borges, 30-52, uma vantagem de 1 segundo sobre Licínio Pimentel. Este o quadro da classificação masculina, embate entre os dois grandes clubes da segunda circular lisboeta, desta vez favorável às cores do Benfica. O Sporting deu boa réplica, o Atletismo ganhou com esta grande prova da São Silvestre da Amadora e, claro, sobretudo a vertente popular a ser algo de extremamente importante, mais uma vez, tanto quanto à maciça participação e também ao reviver, se calhar de outros tempos, no que respeita à aceitação popular da prova, ao vibrar do público neste percurso muito bem marcado e muito bem organizado, como sempre, pela Câmara Municipal da Amadora e pelo Desportivo Operário do Rangel. Entretanto, Rosa Mota, sempre muito acarinhada na Amadora,
grande mulher da Foz do Douro, fazia a sua prova num ritmo realmente impressionante. Ela que caminha para os 60 anos de idade, ainda não chegou lá, mas ainda fez a prova em 42 minutos com esta capacidade de determinar a competição. A antiga campeã mundial e olímpica da maratona, sempre um posto de simpatia e o reconhecimento total do povo português, seja no centro, seja no norte, seja no sul do país, para Rosa Mota. Foi bastante dura. Fiz a primeira prova o ano passado. De facto, justificou tudo aquilo que diziam de ser muito bonita, de ter sempre imenso público a apoiar. É uma corrida dura, mas que nem se dá pela dureza, pela alegria e pela animação do público. É giro. A última corrida do ano é fantástico. Estamos a correr em nome do David Vaz. Correr as duas São Silvestres, porquê? Neste caso foi porque elas coincidiram no dia, coisa que penso que nunca aconteceu, a de Lisboa e a da Amadora ser no mesmo dia. Mas além disso foi uma homenagem ao David Vaz, que era um grande amigo nosso, irmão aqui da Vera, e que infelizmente nos deixou em agosto. Pódio masculino, ao centro Rui Pinto, grande vencedor, Samuel Barata, o atleta do Benfica, do Sporting, Hugo Correia, a ficar com a terceira posição, também presença do presidente federativo, recentemente reeleito, Jorge Vieira. A parte da subida dos comandos foi sem dúvida a parte mais difícil, mas também penso que foi a parte mais interessante da corrida. Penso que acrescentou qualidade ao percurso. É mais difícil, mas pronto, eu também é um pouco sou um atleta que me adapta muito bem a essas características, portanto fico contente por a corrida ter essas características, porque sinto-me bem nesse tipo de percurso e a mim beneficiou bastante. É um bom pronúncio, uma vez que daqui a 15 dias temos o Nacional de Estrada, que conta coletivamente, que é o Campeonato Nacional, e vamos ver se realmente estamos em forma. Já de manhã o Hermano também ganhou, o São Silvestre de Lisboa, e acho que estão-se parabéns, significa que o trabalho está a ser bem feito e daqui a 15 dias vamos ver se realmente está a ser bem feito ou não. Estou feliz por deixar o Sporting assim bem representado. Qual é que foi a parte do percurso mais complicada? Sem dúvida a rampa dos comandos, mas consegui fazer bem a rampa até, mas foi a parte mais dura da corrida. O objetivo, de facto, foi termos uma São Silvestre um bocadinho diferente dos anos anteriores e, por isso, alargar a parceria, chamando para trabalhar connosco a HMS, com a Câmara e com o Rangel, porque entendemos também que é importante manter viva esta prova, mas também era importante dar-lhe algum glamour, repensar. Já o ano passado, como se recordam, tínhamos tido alguns problemas no momento da partida da prova, por isso o facto de ter mudado de sítio este ano. Foi também como retomar a subida dos comandos, também nos parecia importante neste processo, ter animação ao longo do percurso, por isso houve um conjunto de ajustamentos que fomos fazendo. A prova tem 42 anos e também precisa desses ajustamentos. Depois chegou o momento da cerimónia do pódio conjunto entre homens e mulheres. Vimos os homens há pouco que ficaram nas primeiras posições. Do lado feminino juntaram-se Catarina Ribeiro, Carla Salomé Rocha e Cláudia Pereira, assim fechando a 42ª edição da São Silvestre da Amadora.